Bom, e a gente volta a falar da CPI da Covid, porque começa daqui a pouco o depoimento do ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten. Vamos então para Brasília conversar com Vinícius Leal. Vinícius está lá com o senador Marcos Rogério, do DEM. Muito bom dia aos dois. Otávio Guedes continua aqui com a gente, também vai participar dessa conversa. Valdo Cruz também participa dessa conversa. Vinícius, por favor, suas informações daí e inicie a conversa com o senador. Por favor, bom dia. Claro, obrigado, Beth. Bom dia a você mais uma vez, a todos os colegas, Valdo e Otávio. O senador Marcos Rogério aqui ao meu lado, do Democratas, do estado de Rondônia, se posiciona é um titular dessa CPI que se posiciona como governista. Eu começo perguntando para o senhor, muito bom dia, primeiramente. Obrigado por estar aqui ao vivo com a gente antes de ir para a reunião. O senhor postou agora recentemente que parece que estão criando uma cortina de fumaça sobre o assunto cloroquina. Como tivemos ontem o diretor-presidente da Anvisa, eu começo te perguntando, senador, se as explanações dele, se o que ele disse a respeito da cloroquina, de não ser eficaz e de não ser recomendada, é o bastante na visão do senhor, ou se o senhor pretende convocar outros profissionais da saúde, aqueles que defendam um tratamento precoce. Bom dia. Bom dia a você, Vinícius, ao pessoal do estúdio, ao telespectador da Globo News. Um prazer poder participar com vocês. Acho que o depoimento do diretor-presidente da Anvisa foi um depoimento importante, esclarecedor. É bom que a gente tenha em vista sempre qual foi a motivação para a convocação do diretor-presidente da Anvisa, né? A Anvisa foi acusada ao longo desse tempo todo como sendo um puxadinho do Palácio do Planalto, que havia interferência política no âmbito da Anvisa e das decisões da Anvisa, o que é muito grave, porque a Anvisa é uma agência reguladora fundamental para o Brasil e para a segurança, né, tanto com relação à vacina quanto aos medicamentos. Então, a posição dele na CPI ontem deixou muito clara a independência da agência, a gestão autônoma da agência, se posicionou com relação aos fatos, nada que ele tenha trazido acrescenta qualquer tipo de má conduta por parte da gestão da agência. Com relação às opiniões que ele emitiu sobre comportamentos do presidente, reuniões e tal, isso é óbvio, não podia se esperar diferente do presidente da Anvisa que fazer essas manifestações. Mas do ponto de vista factual, ele não trouxe nada que possa realmente emparedar o presidente da República, ou mesmo as autoridades da saúde. Com relação ao ponto que você mencionou, da cortina de fumaça, eu entendo que realmente é isso que está acontecendo. Veja que ontem, quando ele mencionou que numa das reuniões apareceu lá uma minuta de um decreto sobre cloroquina, né, a oposição pegou esse ponto, que já havia sido ventilado antes, como sendo a grande prova do depoimento de ontem. E é uma prova inexistente. Primeiro que essa minuta de decreto, ela nunca apareceu. Segundo, ninguém disse que essa minuta de decreto foi proposta pelo presidente da República ou por algum de seus auxiliares. E terceiro, nós estamos diante do clássico caso de crime impossível. É como você acusar alguém de tentativa de homicídio, mas ele teria cometido esse crime usando uma arma de brinquedo e uma bala de algodão. Crime impossível, você não consegue matar ninguém com arma de brinquedo e bala de algodão. Assim como você também não consegue mudar bula de remédio por decreto. Então, assim, a oposição usa isso, não só isso, mas a cloroquina, o tempo todo é cloroquina, cloroquina, cloroquina. Agora, é interessante, por que não estão chamando aqui, convocando aqui, aqueles que compraram e distribuíram cloroquina? Porque os governadores, o governador Dória... tem um vídeo dele dizendo que foi ele que pediu ao secretário lá, o médico Davi Wip, que fizesse contato com o Mandetta na época para distribuir no plano nacional a cloroquina. Outros governadores fizeram a mesma coisa, mas tentam colocar esse carimbo apenas no presidente Bolsonaro. Então, eu acho que esse movimento todo é para tentar camuflar a investigação, para não deixá-la avançar para além do governo federal. Senador, Beth, falando aqui do estúdio do Em Ponto, em São Paulo, muito obrigada por Oi, Beth, conversar prazer. com a gente
hoje cedo aqui no jornal. Queria conversar com o senhor em relação à interferência política, né, que o senhor citou. Muitos senadores de oposição, principalmente, apontam a existência de um ministério paralelo que corre longe aí do Ministério da Saúde. Queria saber a sua opinião a respeito disso e, principalmente, também em relação à presença nesse ministério de Carlos Bolsonaro. Olha, eu não, assim, longe de ter ministério paralelo, né? O Ministério da Saúde é quem faz a gestão da saúde, né? Quem tem as diretrizes, é quem garante suprimento. Quando faltou oxigênio nos estados, quem garantiu esse suprimento foi a intervenção do Ministério da Saúde. Quando faltou respiradores, quem garantiu a presença desses respiradores foi o Ministério da Saúde. Governos estaduais que tentaram comprar pagaram e não receberam. A Bahia, por exemplo, tem milhões pagos na aquisição de respiradores, até hoje não recebeu. O Amazonas, o Pará, outros estados também. Então, quem garantiu isso foi o Ministério da Saúde. Agora, com relação ao Ministério Paralelo, isso é uma conversa de oposição, né? Não há Ministério Paralelo. É natural que o presidente da República ouça outras opiniões, outras vozes. Isso sempre aconteceu. O que há hoje é uma narrativa que tenta colocar o ineditismo no presidente Bolsonaro. Tudo que o presidente Bolsonaro faz, para as pessoas em geral aqui dentro, é inédito. Nunca houve, nunca antes na história desse Brasil. Ora, tanto governadores, prefeitos, quanto o presidente da República têm, né, instrumentos, inclusive há um decreto, há uma legislação específica que disciplina, né, a figura do colaborador convidado, né? O presidente pode ouvir essas pessoas e deve ouvir essas pessoas. Sabe, eu teria mais preocupação se o presidente não estivesse aberto para ouvir outras pessoas, mas quando ele ouve, isso é muito bom. Não tem verdade absoluta, a ciência ainda não tem uma posição definitiva, fechada em relação a todas as questões da pandemia. A única certeza que se tem até agora é que há muita incerteza, é que há muita insegurança em tudo isso que nós estamos enfrentando. Não há ainda uma clareza com relação à questão do vírus. A única convicção que nós temos hoje é de que, assim, o nosso maior instrumento de defesa nesse momento é a vacina. Mas não há vacina em quantidade, em volume suficiente para atender todas as pessoas do mundo ao mesmo tempo. Estamos avançando, estamos comprando, mas não descarta essa ideia de ministério paralelo. Consultas sempre aconteceram e acontece também no governo do presidente Bolsonaro. Senador Marcos Rogério, Valdo Cruz aqui de Brasília, prazer em falar contigo aqui. Senador, tudo bom, Valdo? Seguinte, nós estamos vendo aí o início dos trabalhos da CPI, né? E neste momento o senhor tem procurado ali fazer uma defesa do governo. Eu te pergunto o seguinte: a postura do presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Nesse domingo andou sem máscara por Brasília, fez aglomerações, está prometendo neste domingo também participar de novas manifestações agora do setor de agronegócio. Isso não acaba dando munição para a oposição, reforçar a linha que eles estão explorando de que o governo federal acabou contribuindo para o aumento, para o descontrole da CPI, exatamente pela falta de um exemplo que vem de cima da figura máxima do governo? Isso não dificulta a vida de vocês dentro da CPI? Valdo, você tem razão na sua análise com relação à narrativa que é construída, né? A partir desses eventos que acontecem. Agora, na verdade, assim, talvez o grande problema do presidente Bolsonaro é que ele não é hipócrita e nem dissimulado, né? Esse excesso de transparência, esse excesso de franqueza, essa exposição exacerbada dele faz com que o patrulhamento nas redes sociais e mesmo no meio político, especialmente de oposição, aconteça de uma maneira muito incisiva, né? Chegando ao ponto de querer cobrar de figuras públicas que vá à praia de máscara, né? Agora, não se faz essa mesma cobrança em relação a outros gestores públicos. Prefeito que vai para a roda de samba, governadores que faz aniversário, outros, e que tentam esconder. E que ficam incomodados, e aí depois vai pedir desculpa, é quando vaza. Ora,
é muita hipocrisia, é muita dissimulação. Eu não estou dizendo, eu procuro sempre andar de máscara, eu procuro sempre, cuidar da minha saúde e daqueles que estão em volta. Mas o presidente da República tem o seu estilo, tem o seu jeito, eu concordando ou não com algumas dessas atitudes, é o presidente. Agora, ele não é dissimulado. Que isso tem, aqui dentro, sido explorado pela oposição, tem. Agora, essa mesma oposição que explora isso em relação ao presidente Bolsonaro, não explora em relação a prefeitos, não explora em relação a governadores, inclusive os mais radicais, que propagam um radicalismo, uma visão mais restritiva na gestão da Covid-19, mas quando pego num deslize, ninguém fala nada. A questão da cloroquina, por exemplo, todo mundo comprou, aliás, todo mundo, boa parte comprou, boa parte distribuiu, mas pegam apenas em relação ao presidente Bolsonaro. Outra coisa, o chamado kit Covid, que também não tem prescrição na receita. Você tem lá azitromicina, corticoide, você tem lá uma vitamina D, você tem lá o tal da ivermectina. Tem algum prefeito sendo convocado por causa de ivermectina aqui, por causa de azitromicina aqui, por causa... Não. Agora, querem colocar o carimbo de culpado no presidente Bolsonaro e usa para isso o uso da cloroquina, como grande fator de crime ou de risco para a sociedade. Com todo respeito, a oposição tenta realmente criar uma cortina de fumaça. Eu acho que o que nós temos que fazer, Valdo, é avançar com as investigações. Não é hora de fazer pré-julgamento, seja em relação ao presidente da República, seja em relação aos ministros da Saúde, atual e ex, seja em relação a governadores e prefeitos. Agora, uma coisa é certa, buscar os fatos, buscar as provas, aprofundar a investigação e seguir o caminho do dinheiro. Nós liberamos quase 200 bilhões de reais, fora a suspensão de dívidas dos estados e municípios, para atender com foco na pandemia nos estados e municípios. Deixa eu te dizer uma coisa, até outubro do ano passado, pelo que eu apurei até agora, 18 estados tiveram operações da Polícia Federal. Quase 50 operações da Polícia Federal apurando desvios, maus feitos, corrupção. Só do que foi levantado até agora, quase 2 bilhões é apontado como recurso desviado do enfrentamento à pandemia da Covid-19. O caso do Amazonas, o governador teve pedido de prisão, pedido de afastamento, outros governadores com problema, prefeitos com problema, e há uma blindagem para que isso não chegue lá. Ontem, o presidente da comissão deu sinalização de que esse primeiro passo está sendo dado, os documentos estão chegando e que a investigação vai chegar aonde chegou o dinheiro. Foi uma sinalização muito importante, porque a base do governo não cria obstáculos para que a investigação avance em relação ao governo federal. Nós queremos transparência, nós queremos a busca da verdade, esteja onde ela estiver. E se houve erro, se houve crime, que quem cometeu pague por ele. Agora, o que não pode haver é uma blindagem. Essa investigação precisa chegar nos estados e municípios. Senador, é o Otávio Guedes, bom dia. Senador, antes de mais nada, um protesto. O senhor só deu Otávio. Exemplo negativo do Rio de Janeiro. Prefeito que vai à roda de samba é Rio de Janeiro. Governador que faz aniversário escondido é Rio de Janeiro. Só para registrar, mas eles apanharam aqui também, o senador. Mas minha pergunta não é essa não. Veja que eu não declinei o nome. Sim, declarou. Eu imaginei, mas todo mundo sabe. Senador, a minha pergunta é no seguinte sentido. Ouvir colaborador, que até tem legislação para isso, é muito bom. Mas a dúvida é justamente, nenhum colaborador chega e já tem pronto uma minuta de decreto presidencial redigido, porque assim, o médico não sabe escrever um decreto presidencial, né? É alguém de assessoria jurídica. O senhor colocou em dúvida esse decreto, mas foi um ex-ministro e o diretor da Anvisa que disseram que viram esse decreto, ou seja, se ele tivesse mentido, teria que ter dado voz de prisão à testemunha. O senhor, como representante ali da bancada governista, sabe quem escreveu, quem redigiu esse decreto, ou o senhor coloca em dúvida esse decreto?
Não, veja, eu não estou colocando em dúvida que a existência ou não dele. Eu não tenho conhecimento e quando questionado, tanto o ex-ministro quanto o presidente da Anvisa ontem fizeram questão de deixar claro que ele não partiu do governo, que ele não partiu do presidente, que ele não partiu de ministro, né? Teria surgido numa dessas reuniões por algum participante. Veja, ninguém controla a capacidade criativa e opinativa de ninguém, né? As pessoas são livres para pensar, para manifestar suas ideias. É absolutamente natural que isso aconteça. Agora, você levar em consideração um decreto absolutamente impróprio, que não vai cumprir a sua finalidade. Veja, vou além um pouquinho do que você perguntou. Ainda que alguém do governo tivesse proposto isso, o que não aconteceu, seria risível a gente ficar discutindo isso, por uma razão simples. Porque você não modifica a bula de remédio por decisão política, por decreto presidencial. Mais do que isso, você não modifica a bula de remédio por decisão da Anvisa. Me parece que nós estamos diante de uma multidão de leigos ou se fazendo para sustentar uma tese do impossível. Nem a Anvisa pode mudar a bula de remédio. A autoridade para poder colocar na bula é quem pesquisou, é o laboratório. Pesquisou, testes clínicos, certificações e as comprovações pela Anvisa. A Anvisa vai apenas confirmar ou não, né, a existência do medicamento, a sua qualidade, eficiência, eficácia, segurança, para poder liberar o uso para a população. Mas nem a Anvisa pode mudar a bula de remédio. Então, assim, com todo respeito, eu acho que assim, é tentar forçar a barra em cima de algo que não tem o menor valor. Eu não sou aquele que pratica censura à capacidade criativa de alguém, né? Em qualquer ambiente, se alguém tem uma ideia, quer apresentar, tem a liberdade para apresentar. Agora, tem valor jurídico a partir do momento em que alguém que tenha investidura de competência assuma o risco de despachar, de propor. Aí seria dupla ilegalidade. Primeiro, algo inconstitucional. Segundo, uma interferência indevida, o que não aconteceu. Bom, agradeço muito ao senador Marcos Rogério, do DEM, por essa entrevista. Aproveito também, quero agradecer Vinícius Leal pelo convite. Obrigada, Vinícius, obrigada aos dois. Bom dia, bons trabalhos aí. Muito obrigado.